Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é André Damasio, eu sou docente e pesquisador do Departamento de Bioquímica e Biologia Tecidual do Instituto de Biologia da Unicamp e coordenador do LEBIMO, que é o Laboratório de Enzimologia e Biologia Molecular de Micro-Organismos. Então, o objetivo dessa apresentação de 15, 20 minutos é demonstrar, em linhas gerais, de forma bastante resumida e sem muitos detalhes, quais os interesses e linhas de pesquisa do Lebimo, tá bom? Então, eu vou apontar basicamente aqui 5 linhas de pesquisa e para cada uma delas eu vou tentar contextualizar um pouco para que fique mais claro para todos vocês, tá? Bom, antes de tudo, obviamente eu não vou nomear todas as pessoas, mas enfatizar que tudo que a gente constrói é com muito esforço, muita colaboração, então cada uma das pessoas descritas aqui é fundamental para o funcionamento do laboratório, para aquilo que a gente tem produzido de ciência nos últimos anos, especialmente os alunos, né, que se dedicam diariamente a um grupo bastante engajado, né, bastante motivado e proativo, e eu tenho muito orgulho de todos eles, né? Então faço questão de apresentá-los. Então a gente tem a Jaqueline, a Vitória, a Michele, a Natália e a Fernanda, que são alunas de doutorado, tá? Aí a gente tem o Everton e a Natália, outra Natália, Natália Wassano, são alunos de mestrado. Aqui a gente tem o Tiago, o João e o César, que são pesquisadores de pós-doutorado. Aí nós temos a Carol e a Camila, que são bolsistas de treinamento técnico e apoiam diferentes projetos, né? E temos também a Estela, que é estudante de biologia aqui do nosso instituto e faz iniciação científica no laboratório, né? E não menos importante, o Paulinho, Paulo Baldasso, que é o técnico do laboratório e apoia toda essa galera aqui. Então, gostaria de agradecer todos que estão aqui, inclusive as agências de fomento, tá certo? Bom, o laboratório Lebimo ele foi montado, racionalizado neste contexto que vocês estão vendo aí, no contexto de biorefinaria. E o que, que isso significa? Basicamente, de forma bem resumida, biorefinaria, onde a gente usa uma biomassa, por exemplo, uma biomassa vegetal, né? E a gente transforma essa biomassa, que teoricamente seria um produto de baixo valor agregado, em produtos de alto valor agregado, né? Quais produtos? Aqui eu coloquei diferentes exemplos, tá? Acho que o mais conhecido aqui é o etanol, né? Então, o etanol no Brasil é uma commodity, né? A gente produz bilhões de litros de etanol anualmente, a partir principalmente de cana-de-açúcar, né? Então, é possível converter biomassa vegetal em etanol, por exemplo, além de vários outros produtos, tá? E como que isso acontece? A gente precisa transformar os componentes dessa biomassa vegetal, que são polímeros, em compostos menores, tá? Então, para contextualizar, eu preciso mostrar a composição dessa biomassa vegetal que a gente está falando. Então, rapidamente, se a gente assumir a cana-de-açúcar como exemplo, basicamente essa biomassa vegetal tem 3 componentes principais. A celulose, que é um polissacarídeo formado por unidades de glicose, tá? A gente tem a hemicelulose, na verdade existem diferentes tipos, composições de hemiceluloses, mas hemicelulose se refere a um polissacarídeo um pouco mais heterogêneo ou mais heterogêneo do que a celulose, por quê? Porque ele é composto não só por glicose, mas também por outras hexoses, por exemplo, manose e galactose, e também por pentoses como xilose e arabinose, tá? Então também é um polissacarídeo, só que heterogêneo. E o terceiro componente, a lignina, que é um polímero formado por unidades de moléculas como para-comario álcool, coniferil ou sinapil, tá certo? Então, basicamente, esses são os 3 principais componentes dessa biomassa. Bom, então a gente precisa transformar esses polímeros polissacarídeos em
estruturas menores. Então, vou usar como exemplo os polissacarídeos hemicelulose e celulose, onde a gente tem a condição de convertê-los em xilose e glicose, por exemplo. Então, em monossacarídeos. E esse passo de conversão de polissacarídeos para monossacarídeos é essencial no contexto da biorefinaria. E como é que a gente faz isso? Utilizando enzimas, tá? Então, enzimas são moléculas aí que basicamente aceleram a velocidade de reações químicas, inclusive essa transformação de polissacarídeo para monossacarídeos, tá certo? E onde eu encontro enzimas na natureza? Então, até que prove o contrário, os maiores produtores de enzimas para degradação de biomassa vegetal na natureza são os micro-organismos. Tá? E dentre os micro-organismos, a gente destaca os fungos filamentosos. Né? Aqui tem um exemplo de um gênero de fungo filamentoso, que é o tricoderma. Tá? E eu vou citar outros ao longo da apresentação. Tá certo? Então, a gente vai na natureza buscar fungos filamentosos que produzem as enzimas necessárias para essa conversão de biomassa vegetal em grandes quantidades. Esse que é o ponto, tá? Então, para vocês terem uma ideia, esse instituto de pesquisa na Finlândia, o VTT, né, eles têm alguns anos de tradição em engenharia genética de fungos, especialmente desse aqui, o Trichoderma rhizii, tá? Esse é um fungo muito usado na indústria para a produção de enzimas, principalmente de celulases, tá? Então, hoje esse fungo produz em torno de 85 gramas por litro de proteínas barra enzimas, né? É óbvio que sem algum parâmetro, a gente não sabe dizer se isso é muito ou pouco, mas confie em mim, isso é muita proteína produzida por um micro-organismo. Como exemplo, quando a gente usa cepas de fungos filamentosos aqui no Lebimo, no nosso laboratório, a gente produz aí em torno de 1 grama por litro, 2 gramas por litro, num sistema controlado e muito bem controlado. Então não é fácil chegar nesse nível de produção de proteína, ou barra enzimas, desculpa. Então isso são anos de evolução genética, tá? Então com base nisso, pessoal, uma das perguntas centrais do laboratório é como é que a gente aumenta a produção de enzimas em fungos filamentosos através de engenharia genética, ou seja, quais genes a gente deve manipular ou quais genes a gente deve adicionar, deletar para que essa cepa laboratorial se torne um dia uma cepa industrial e produza uma grande quantidade de enzimas, como eu mostrei no slide anterior, né? E para responder isso, a gente usa diferentes técnicas chamadas geômicas, né, como proteoma, que é o sequenciamento aí de todas as proteínas que compõem essa célula, ou transcriptoma, o sequenciamento de todos os RNAs mensageiros dessa célula. Além disso, a gente usa um pouco de engenharia de proteína para que a gente mude alguns aminoácidos, algumas modificações pós-traducionais, como glicosilação, que a gente tem bastante interesse. E a gente se pergunta se essas modificações interferem na eficiência dessa enzima ou não, né? Além de desenvolver sistemas de expressão heteróloga, né? Lembrando que expressão heteróloga significa pegar um gene de um organismo X e transportar esse gene para o organismo Y e fazer com que a proteína codificada por aquele gene seja produzida nesse outro organismo. Então, uma expressão heteróloga. E para isso a gente precisa de ferramentas genéticas também, tá? Então, com base nessa pergunta central, a gente tem alguns interesses específicos, já que isso é muita coisa, né? Então, essa pergunta aqui, a gente pode escolher diferentes caminhos de pesquisa e eu vou mostrar para vocês agora quais a gente escolheu aqui no Lebimo, tá? Bom, então, obviamente, a gente tem um grande interesse em produção de proteínas, né? Secretadas por fungos filamentosos. Aqui nessa figura vocês veem dois outros exemplos de fungo filamentoso do gênero Aspergillus. Esse é o Aspergillus avamori, esse é o Aspergillus nidoans, tá? Nessas duas primeiras lanes do gel, vocês veem os controles dessas cepas,
E nas outras lanes são essas cepas transformadas com alguns genes heterólogos e a gente verifica, se pergunta se esse gene está codificando a proteína, a enzima que a gente tem interesse e se está sendo bem produzida ou secretada, né? E a gente vê que sim, para alguns funciona muito bem, né? Tanto em Avamore quanto em Nidulans. Vocês veem que alguns genes a gente não encontra esse tipo de, essa, entre aspas, alta produção de enzima recombinante. Então não acontece sempre, né? Não é para todos os genes que a gente transforma que a gente tem uma boa produção da enzima alvo, tá? E aí a gente percebeu nos últimos anos que quando a gente transforma uma cepa, entre aspas, selvagem em uma cepa recombinante, produzindo uma ou outra enzima recombinante, isso gera algumas alterações naturalmente nessa célula, tá? Então, como é que a gente enxerga essas alterações? Através das ômicas que eu mencionei, né? Então, esse é um trabalho que a gente publicou em 2018 de proteômica, né? Onde a gente mostra que quando a gente gera uma cepa recombinante, ou seja, a produção de proteínas recombinantes em Aspergillus nidulans, vários processos biológicos são afetados, tá? Para cada uma desses heatmaps que vocês estão olhando, a primeira linha é do wild type e as outras duas de duas cepas recombinantes diferentes. Então vocês veem que aqui pelas cores, né, vermelho up regulado, azul down regulado, então a gente vê que vários processos biológicos são alterados nessa célula. Tá? Então, com base nisso, a gente seleciona alguns alvos para que a gente possa manipular nesse fungo, tá? Da mesma forma, usando agora transcriptoma, né, então sequenciando todos os RNAs mensageiros dessa célula, a gente vê também diferentes processos biológicos alterados. E aí nossa pergunta sempre começa assim: bom, quais alvos a gente pode manipular aqui nessa célula para a gente melhorar essa célula no sentido de produção, secreção de enzimas, tá? Um dos processos biológicos que nos interessa é a glicosilação, tá? Então, glicosilação, para quem não lembra, é basicamente adicionar uma cadeia de carboidrato em uma proteína, aonde exatamente nessa sequência asparaginas X, serina ou treonina, sempre respeitando esse consenso. X pode ser qualquer aminoácido menos prolina, tá? Então a gente transforma uma proteína em uma glicoproteína adicionando uma cadeia de carboidrato. Essa cadeia de carboidrato ela é sintetizada no retículo endoplasmático principalmente, e existem vários genes envolvidos nisso, e esse core de carboidrato ele ainda pode sofrer alterações lá no Golgi antes dessa proteína sair da célula e ser secretada, tá certo? Então a gente se perguntou qual é o conjunto de glicoproteínas de Aspergillus nidulans. Então a gente fez o glicoproteoma de Aspergillus nidulans. Glicoproteoma é um proteoma mais fancy, vamos dizer assim. Então basicamente, antes desse conjunto de proteínas ser analisado na espectrometria de massas, nesse equipamento, a gente separa o que é proteína e o que é carboidrato. E, como eu falei para vocês, esse carboidrato é sempre adicionado em uma asparagina quando a gente está falando de N-glicosilação, né? Então, quando a gente desliga, sobra um monossacarídeo ligado à asparagina. E assim a gente consegue identificar quais asparaginas estavam glicosiladas e quais não estavam. Então, a gente fez o glicoproteoma de Aspergillus nidulans, que é o nosso modelo, e com base em centenas de glicoproteínas que a gente identificou, a gente escolhe um alvo para estudar, né? Então a gente escolheu um alvo, que é uma glicoproteína, chamada de beta-xilosidase, é uma enzima com uma atividade específica que nos interessava. A pergunta é se essas cadeias de carboidrato interferem na função, na secreção dessa enzima alvo. E no fim das contas, né, o trabalho que começou com o Marcelo e hoje continua com a Jaqueline, resumindo, a gente viu que
Alterar o padrão de glicosilação dessa enzima, aqui está o wild type, reduz a secreção, ou seja, qualquer um dos glicomutantes que a gente construiu são menos secretados. No entanto, esses mesmos glicomutantes que são menos secretados, alguns deles têm uma maior eficiência catalítica, que é essa última coluna aqui, tá? Então, quando eu comparo meu 100% de eficiência catalítica do wild type com alguns, nesse caso, 2 glicomutantes, eu consigo eficiências catalíticas maiores só alterando esse perfil de N-glicosilação dessa enzima, né? E aí a gente tem aprofundado os estudos sobre isso nessa relação estrutura e função de glicoproteínas, tá certo? A gente também vê que quando a gente induz um estresse químico em Aspergillus nidulans, né, usando compostos bem clássicos da literatura, ou ainda, de novo, quando a gente gera uma cepa produzindo uma enzima recombinante, vários genes, vocês estão vendo aqui, dessa via de N-glicosilação são alterados, ou são up-regulados ou são down-regulados. Então, a gente tem muita coisa para entender aqui como é que acontece essa regulação em cepas recombinantes. Ainda, a partir dos dados de ômica, a gente seleciona não só genes de glicosilação que nos interessam, mas outros genes. E o pessoal aqui, a Fernanda, o Everton, a Michelle e a Estela, estão estudando diferentes tipos de fungo, como Nidulans, Aspergillus niger ou Trichoderma erináceo. E a gente tem manipulado diferentes genes nesses 3 fungos com o objetivo de entender ou de gerar cepas maior produtoras ou melhores produtoras de enzimas, como eu falei anteriormente, né? Então a gente tem interesse em vários tipos de genes e em vários tipos de processos biológicos, né? Como, por exemplo, fatores de transcrição que nos interessam muito, tá? Mas eu coloquei aqui para contextualizar que a partir de ômicas, ou seja, de uma quantidade gigante de dados, a gente tem selecionado genes-alvo para manipular nessas cepas. E quando eu falo manipular, eu posso estar falando de deleção ou superexpressão de alguns genes, tá certo? Bom, também usando as ômicas, a gente tem identificado a partir de fungos ou até de outros organismos, como cupim, por exemplo, diferentes enzimas de interesse, né? E ao identificar essas diferentes enzimas de interesse, a gente segue um pipeline que é a produção e purificação dessas proteínas para que a gente consiga entendê-las no contexto biofísico e bioquímico, né? Então, uma caracterização biofísica e bioquímica, né? Então, quais substratos essas enzimas preferem? Qual a eficiência catalítica dessas enzimas? Elas são inibidas pelo produto ou não? Então, tem uma linha de pesquisa atualmente com interesse em enzimas oxidativas, né? Lideradas aí pelo João e pelo César também, que a gente tem bastante interesse nisso. Bom, lembrando lá da composição da biomassa vegetal, o polímero, a lignina, então também a Vitória, a Natália e o Tiago, eles têm bastante interesse na engenharia de leveduras agora para valorização de lignina, ou seja, como é que a gente transforma essa lignina em moléculas de alto valor agregado, né? Então eles têm estudado alguns micro-organismos, algumas leveduras isoladas recentemente, com colaboração com outros grupos também, com um interesse central de entender, primeiro, como é que essa lignina é utilizada por esse micro-organismo, né? Como é que ela é transportada para dentro da célula, em que vias metabólicas esses compostos entram e geram energia naquela célula, como é que esse micro-organismo consegue transformar as moléculas vindas de lignina em produtos de alto valor agregado, ou seja, qual a via metabólica envolvida nisso? Ao descobrir a via metabólica envolvida nisso, será que a gente consegue manipular geneticamente, ou seja, através de engenharia metabólica, para que a gente aumente a produção desse composto de alto valor agregado? Então, esse, de forma geral, é o projeto desses 3 alunos aqui do Lebrimo, tá certo?
E por último, finalizando, a gente também usando fungos filamentosos, nesse caso uma outra espécie do gênero Aspergillus, que é o Aspergillus fumigatus, a gente também tem interesse nessa relação patógeno-hospedeiro, né? Então essa espécie de Aspergillus, ela causa uma doença chamada de aspergilose pulmonar, né? Então basicamente o indivíduo inala, né, alguns esporos desse fungo, e isso pode gerar uma aspergilose pulmonar e pode levar à morte, inclusive. Tá? A boa notícia é que isso é muito mais comum em indivíduos imunocomprometidos, ou seja, com algum problema no sistema imune. Né? Muito raro, mas existem casos de aspergilose em indivíduos imunocompetentes. Né? Então a Natália tem liderado esse projeto, que é mais recente no Lebimo. O que a gente quer saber? Bom, a principal droga para tratamento de aspergilose usada atualmente são os azóis. Né? E nos últimos anos, o número de cepas reportadas sendo resistente a azóis tem crescido muito, né? Então, essa cepa, por exemplo, foi isolada de um ambiente hospitalar, vocês veem que ela cresce, inclusive na presença de azol, enquanto essa cepa laboratorial não cresce nada na presença desse azol, né? Então, a nossa pergunta é: quais processos biológicos a gente pode atacar em Aspergillus fumigatus para que a gente, quem sabe, um dia possa gerar novas drogas ou sintetizar drogas que atuam em diferentes processos biológicos e talvez sejam novos antifúngicos, né? Mas isso falando de pesquisa básica por enquanto, tá? Então, um dos processos biológicos que a gente tem interesse é em acetilação de proteínas. Então, como eu falei para vocês de glicosilação de proteínas, que é uma modificação pós-traducional, a acetilação é outro tipo de modificação pós-traducional, né? A acetilação ocorre em resíduos de lisina de proteínas-alvo, tá? Então, existem acetiltransferases ou lisina-acetiltransferases, que são as CATs, que acetilam. Então, utilizando o acetil de um acetil-CoA, essa lisina é acetilada, enquanto as lisinas ou estonas desacetilases, são sinônimos, elas retiram esse grupo acetil. Então, são as desacetilases, tá? E existe um equilíbrio aí entre acetilação e desacetilação de proteínas, né? E alterando esse equilíbrio, a gente pode alterar várias coisas dentro da célula, porque se vocês se lembram das estonas, né, que são proteínas de núcleo envolvidas em compactação de cromatina, então esse balanço acetilação-desacetilação expõe mais ou menos aqueles genes de cromatina para que eles sejam expressos ou não, né? Então a gente tem bastante interesse nesse balanço de acetilação e como isso regula expressão gênica em Aspergillus fumigatus. Ou seja, será que se a gente atacar esse processo biológico, por exemplo, inibindo algumas desacetilases, a gente vai gerar alterações de expressão gênica e isso pode estar relacionado com a virulência desse fungo, por exemplo? Essa é a nossa pergunta, né? Então a gente tem mapeado acetiltransferases e desacetilases em Aspergillus fumigatus, né? A gente identificou vários genes e agora a gente manipulando esses genes, ou seja, deletando algum deles primeiro, para entender o fenótipo do mutante deletado, a gente tem estudado esses processos de acetilação e desacetilação também. Tá certo? Bom, pessoal, de forma geral é isso, né? Acho que deu para ter uma ideia das perguntas que o Lebimo tem. Espero que vocês tenham gostado e contem comigo aí para qualquer dúvida. Meu e-mail tá lá no primeiro slide e estou sempre à disposição. Muito obrigado e até logo.